Uma coisa que impacta na vida das pessoas são os preços que você paga nos itens de sobrevivência, seja ele comida, produtos de higiene ou transporte. E a economia é uma grande engrenagem que, para chegar os alimentos até sua casa, existem diversos processos que ocorrem antes, desde a plantação ao cultivo, até processar, embalar e enviar o alimento para que chegue nas prateleiras do supermercado. E todo esse transporte é movido por grande parte por combustíveis fósseis, ou seja, a gasolina. Querendo ou não, o preço desse combustível vai afetar toda a cadeia de suprimentos da economia, desde o trator que é movido para fazer a manutenção do solo, até o caminhão que fará a distribuição desses mantimentos. Então vamos construir uma linha de raciocínio bem clara para você entender o impacto do preço da gasolina, como vai impactar o seu bolso. Um aumento no preço das gasolinas significa para as empresas um aumento dos custos. O porquê disso? Porque se uma empresa contrata ali um terceiro para fazer a logística, o transporte dos seus produtos, ela vai pagar um preço do serviço desse transporte. E esse transporte vai cobrar um preço maior porque o preço do custo deles aumentou, que é o preço da gasolina. Como o preço desse prestador de serviço, que é o transporte, aumentou, vai repassar para o preço da empresa um custo maior para a empresa também. E essa empresa vai pegar o produto dela, que tem um custo, que aumentou o custo desse produto por causa do frete, do transporte, e vai colocar um preço maior nesse produto também. É aquele famoso repasse de preços. E numa economia normal, os consumidores que sentiriam o impacto desses preços. Ele olharia na prateleira e falaria assim, caraca, aumentou os preços. E isso é um aumento na inflação. E o que ele faria no final do ano? Ele ia pedir para sua empresa corrigir seu salário conforme a inflação daquele ano. Então, se os preços mudaram, o salário vai ser corrigido por um salário maior, e isso significa mais dinheiro na economia. Então, isso significa, no final das contas, uma inflação ou uma hiperinflação. E é tudo isso que o brasileiro não quer escutar, porque não quer que seja um cenário que se repita de algo que já aconteceu antes do Plano Real, de inflação acima dos 2, 3 dígitos. Imagina isso acontecendo, uma inflação de 20, 30% por mês, imagina, ou até mais que isso. Já passamos por inflação acima de 1000% no ano. Que absurdo seria, não é mesmo? Então a gente vai entender tudo, desde guerra, preço de gasolina, como isso pode afetar até a reeleição no nosso presidente aqui do Brasil. Imagina como isso pode impactar, eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. O que está acontecendo nesse nosso mundão? Não quero ser jornal aqui que você tá vendo toda hora, juro que você não deve aguentar mais consumir notícia. Puta, é guerra para um lado, é pandemia para o outro, ninguém aguenta mais. Essa é a realidade. Então a gente sabe que está tendo uma pandemia que aumentou muito o custo do frete, ninguém queria mais sair do país, não queria importar, exportar produto. A economia global fechou, aquela economia que é interconectada. Tudo hoje é muito conectado, é uma economia globalizada. A gente tem ali, todos os países fazem negócio entre si, cada um vende pão, o outro vende gasolina, um importa tecnologia. É uma loucura, o mundo é completamente conectado. E uma vez você quebra uma cadeia, você quebra uma conexão de um país com o outro, seja por qual motivo for, isso vai acontecer uma série, de fatores, de uma engrenagem que vai parar. Eu quero que você pense nesse vídeo, a economia como uma engrenagem. Quando um desses fatores funciona mal ou para por completo, vai acarretar num problema no motor como um todo. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo, que é o primeiro fator desse vídeo, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu não vou recapitular todo o conflito, eu acho que tem vários canais ali de historiadores que representam muito bem o que está acontecendo nesse momento, então não quero de novo ter que explicar para vocês, acredito que já estão super bem informados do tema. Hoje o vídeo vai ser focado nos impactos que isso pode acontecer tanto no Brasil quanto no mercado financeiro tradicional. E eu sou um economista, então de economia eu posso entender, mas de conflitos internacionais acaba que eu não sou especialista, então o nível de detalhe que a gente vai ter nesse vídeo talvez seja uma segunda camada dos piores youtubers ali que falam besteira. Porém, não vou conseguir entrar tanto em detalhe quanto alguns especialistas no assunto poderiam tratar. Porém, eu tentei fazer um vídeo muito bem embasado e todos os links que eu citar, toda a pesquisa vai estar como referência abaixo. E você vai poder analisar ao final desse vídeo se as referências que eu utilizei são boas ou ruins. Da guerra, o que é importante entender? A gente está ali falando de um dos maiores players da economia global, que é a Rússia. A Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo. E o que está acontecendo é um grande choque de oferta, ou seja, a gente tem aqui um dos maiores produtores de petróleo. E se todo mundo deixar de consumir o petróleo da Rússia, que é aquela sanção, eu vou deletar aquele país do mapa, não vou fazer mais negócio com ele. Se eu deixar de consumir o petróleo da Rússia, que é o terceiro maior produtor,
o que vai acontecer? A oferta vai diminuir e a demanda continua a mesma. Ou seja, mais pessoas querem continuar consumindo petróleo como eles consumiam antes, só que sem importar do terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Caraca, que maluco isso, né? Ou seja, tem menos oferta, mais demanda, o preço vai aumentar. Isso é o fator 1, tá? Porque a gente está vendo ali várias sanções ocorrendo em vários momentos da economia russa. São empresas como Apple, McDonald's, Coca-Cola tirando seus produtos e serviços da Rússia. Isso é um ponto 1. E a gente tem várias sanções econômicas de atribuir mais impostos, de deixar de importar e exportar grandes produtos como o petróleo. Então é como se fosse os Estados Unidos falar assim, ó, não quero mais importar o petróleo da Rússia. É basicamente isso que está acontecendo. Diante de vários produtos. Isso são as sanções, é você deletar, né, alguma conexão, algum produto que eu não quero mais importar, ou atribuir alguma dificuldade, algum embargo econômico, para que seja mais difícil a negociação entre países. E como está todo mundo achando que a Rússia é malvada, e todo mundo está olhando e falando assim, cara, vou deixar de ter relações comerciais com a Rússia. Essa que é a grande sacada do negócio. E é isso que tá todo mundo fazendo. Tá vendo até que eu coloquei as luzinhas aqui, né, uma azul e uma amarela para apresentar a bandeira da Ucrânia? Então, é isso que, para você entender a dimensão do conflito, vários países estão deixando de fazer negócio com a Rússia por causa das invasões que está tendo na Ucrânia. E a ideia desse vídeo não é discutir se está certo ou está errado os motivos ou quais são os motivos. É para você entender o que está acontecendo, que essas sanções são muito importantes. Porque, como eu falei, a economia é uma grande engrenagem. Tudo está muito conectado. E se você desconecta alguns pontos, principalmente de um grande player como a Rússia do mercado, vai acontecer contrapartidas. Então, vamos pegar um exemplo prático. A Apple deixou de oferecer seus produtos na Rússia. Então, se os russos não poderão comprar produtos da Apple mais, isso vai impactar na receita da Apple. Eles vão faturar menos. E a mesma coisa acontece com produtos de grandes dimensões como o petróleo. Se eu deixar de importar petróleo da Rússia, não é que eu vou importar petróleo infinito de qualquer outro país. É finito, é um recurso escasso, então vai deixar de ter mais oferta no mercado. Então o país vai sofrer, eu preciso buscar outras alternativas. A gente vê até que o Biden, ele reabriu conversas com a Venezuela, cara. Com um país ali que ele despreza completamente, ele nem acredita que aquele governo deveria existir. Ele não reconhece o governo venezuelano. Ele voltou a abrir conversa só para exportar o petróleo da Venezuela. Mano, esse conflito é maluco, é maluco. E a gente tá falando aqui de organizações mundiais também. A gente tá falando da OPEP, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que vai pegar aí países do Oriente Médio, Emirados Árabes e a Rússia também. A Rússia ali que é a dona da cadeira principal da OPEP, que é dona e detentora de mais de 50% da produção de petróleo no mundo. Então tá um grande poder, né, na concentração da formulação do preço do petróleo é definida pela OPEP. E se a Rússia está controlando a OPEP, a gente já vê ali que vai ter problemas ali de embargos econômicos. Então, se os Estados Unidos atribuir uma sanção para a Rússia, isso também vai se refletir na economia americana. Não é que eu vou atribuir e eles vão parar com a guerra. É diferente, você atribui embargo num país que não tem muito para oferecer, um país ali na África que não tem uma produção maciça de alguma coisa, né, alguma commodity importante, você atribui uma condição, uma sanção econômica àquele país vai sofrer severamente punições econômicas, vai deixar de exportar, vai deixar de ter dinheiro na economia local. Só que quando a gente está tratando da Rússia, que é um player que é autossuficiente, é um player gigante no mercado que fornece gás natural, fornece trigo, petróleo para o mundo inteiro, uma vez que você atribui uma sanção, você vai receber consequências também. É sanção dos dois lados. E é o que está acontecendo agora. Então, por você atribuir uma sanção ao país, você está gerando um efeito inflacionário em todo o mundo. Porque isso afetou nos preços do petróleo, como eu falei, oferta e demanda. Agora tem a mesma demanda por uma quantidade inferior de oferta. Olha que maluco isso. Bota na tela aí o preço do petróleo agora, do barril de petróleo. Tá um preço inimaginável, um preço muito alto que a gente não via há muito tempo no mundo. E isso está impactando, como eu falei no começo do vídeo, outras commodities. Então é normal, se aumenta o preço do petróleo, o preço dos alimentos também vai aumentar por causa da distribuição, do frete, do custo do transporte. Isso impacta em toda a economia. Da engrenagem do mundo, o óleo que você bota ali para ela funcionar melhor é o óleo do petróleo. Olha que louco, isso até rimou, né? Então, para você entender a dimensão, né, a importância do petróleo no mundo anual, a gente vê que está sendo trabalhada novas fontes de energias renováveis, alternativas ao petróleo, mas hoje grande parcela do mundo ainda funciona por causa do petróleo. Então é importante isso vai afetar o seu bolso, já está sendo afetado. Você viu que a gasolina aumentou, né? Vamos falar de Brasil, vamos falar o que está acontecendo no Brasilzão, como isso vai impactar você e o mercado financeiro? Vamos lá.
A gente sabe que a gente tem a Petrobras aqui, que é uma das maiores empresas de produção de petróleo no mundo. Inclusive, se eu botar esse gráfico aqui para vocês, a Rússia, né, terceira maior produtora de petróleo do mundo, e abaixo, em nono lugar, temos o Brasil, né, o nono maior país produtor de petróleo do mundo. Só para vocês entenderem, a diferença de gasolina e petróleo é uma premissa muito importante, você tem que botar na sua cabeça. Não é que o preço do barril de petróleo aumentou que a gasolina vai aumentar. Existe uma diferença entre o petróleo duro, extraído ali do solo, e da gasolina, que é o produto final para abastecer o combustível. O petróleo é o duro, é o grosso, aquele líquido preto, cinzento ali que a gente tem para extrair da terra. E nisso o Brasil produz muito. O país é o nono, né? Então ele não seria autossuficiente no petróleo, ele não poderia pegar aquilo e abastecer um carro. Não, porque tem um processo ali de refino do petróleo para ele se transformar naquele líquidozinho cheiroso. Quando você vai no posto de gasolina, você sente aquele cheirinho de gasolina que você adora ou odeia. Eu adoro particularmente. Então existe um processo de refino. O Brasil é um grande produtor de petróleo, só que ele tem que vender a grande maioria, exportar a grande maioria para poder importar esse processo refinado. O Brasil não refina a gasolina interna, ele não é autossuficiente na gasolina refinada, como a Venezuela é, por exemplo, como outros países são. A gente tem que exportar o petróleo duro e importar o petróleo refinado, que é a gasolina refinada. Então por isso que é diferente o preço do petróleo e o preço da gasolina. E a gente via aqui uma média, né, do preço da gasolina de por volta a 6,50 no Brasil, antes do último reajuste, que eu ainda vou comentar para vocês. E a gente pega o último preço da gasolina, né, que é de 6,50 mais ou menos, que teve um reajuste ali na última vez de mais de 40%. E a gente estava esperando, né, pelo que foi visto, mais um aumento de mais 40% no preço do barril de petróleo, que esses mais 40% seriam repassados novamente para o consumidor, o que levaria uma gasolina a R$10. Você imagina uma gasolina a R$10, 1 litro de gasolina custando R$10. É assustador e a gente está chegando lá e provavelmente vai chegar também. Porém, o reajuste passado não foi de 40%, eles fizeram um reajuste menor, só que ainda alto, de 18,8%, que deixou ali a gasolina entre os seus 6,80, nos seus 7, até chegando em R$8 em algumas regiões. Eu até quero que você comenta qual região você é do Brasil e comenta o preço da gasolina. Eu tô curioso para saber, porque esse reajuste já tá valendo, e esse reajuste já tá. Se você for no preço da gasolina num posto normal, tradicional, já vai estar reajustado. Mas não foi só a gasolina que sofreu esse aumento. O diesel, todas as outras fontes de energia também aumentaram seu preço em muitas vezes. O diesel, por exemplo, sofreu um reajuste também de 24%, enquanto a commodity disparou também no mercado, assim como o barril de petróleo. Quem consome esse canal normalmente é uma pessoa muito jovem, e essa pessoa jovem não viu o preço da gasolina assim como eu no passado. Em 2008 teve um preço, né, extrapolou o preço do barril de petróleo também, por causa da crise de 2008, só que esse preço não foi repassado aqui no Brasil. A gente não sentiu internamente um grande aumento no preço da gasolina. E o porquê disso aconteceu? E aí tá um fato que eu vejo poucos canais comentando disso aqui no YouTube, que é a PPI, o preço de paridade de importação, que foi basicamente o que dolarizou a gasolina no Brasil. Para vocês terem noção, até 2016 a gasolina não era dolarizada aqui no Brasil, porque para fazer o cálculo do preço da gasolina eles não utilizavam, né, a cotação do dólar na época. Era uma cotação interna nossa que a gente utilizava para precificar o preço da gasolina internamente. A gente não sofreu muito essa variação, até porque nosso câmbio era muito diferente do câmbio que é hoje. Então a gente não sofreu tanto esse reajuste na época. Mas em 2016 foi implementada essa PPI, que basicamente dolarizou o preço da gasolina conforme os padrões globais, conforme o barril Brexit, que é o indicador que a gente usa para ver a referência do preço do barril de petróleo. Isso foi uma medida feita no governo Temer também ali para abrir o mercado, né, do petróleo mundial para o Brasil também, para ele estar de acordo com os preços de mercados internacionais e também para conter um pouco do que aconteceu das crises econômicas que estavam acontecendo no governo Dilma. E existem algumas pessoas ali, principalmente da vertente da esquerda, e não julgue isso como uma política errada só porque é de esquerda, que pretendem acabar com essa PPI. Que falam que a grande solução para ajustar o preço da gasolina, né, hoje no Brasil, que é muito alta, é acabar com a PPI. O que, logicamente, né, se você olhar numa camada superficial, faz sentido. Porque desde que a PPI foi implantada em 2016, houve uma crescente no preço da gasolina, de 2 para 4, para 6 e agora para R$8. Muitas pessoas, principalmente da área de esquerda, diriam que a gente não tem que dolarizar a gasolina, que a gente é autossuficiente. Mas a camada é muito mais embaixo, porque a gente não é autossuficiente de gasolina refinada. A gente não dá conta da demanda interna, basicamente só o que a gente produz aqui no Brasil. E existem outras soluções também, né, como o governo está fazendo no geral,
fiscal, que é o que a gente vai entrar agora, o Brasil e o governo. Uma das soluções que eu comentei é acabar com a PPI, e uma outra solução além da PPI que poderia acontecer aqui no Brasil, que se é discutido principalmente nessa parte mais da direita, é redução de impostos. Só quem sabe, né, nós que somos economistas ou aspirantes economistas, reduzir imposto também tem uma grande penalidade, que é a política fiscal, porque você diminui a arrecadação. E o Brasil já é conhecido como um país que gasta mais do que arrecada. E quando você diminui o imposto, você arrecada ainda menos e está gastando cada vez mais. Então você abre um rombo fiscal gigante, como já existe no Brasil, e você vai aumentar esse rombo se você diminuir o imposto. Não estou dizendo aqui que a carga tributária do Brasil é justa, eu estou falando que isso vai ter impactos reais no nosso mundo, caso a gente tenha uma redução do ICMS, como é proposto pelo ministro da Economia. Mas você me pergunta, Johnny, o que tem a ver o governo em toda essa brincadeira que você está falando? Eu comecei lá falando da guerra da Rússia, da Ucrânia, que depois virou, né, falar do preço do petróleo, da oferta de demanda, e eu já trouxe esse papo para o Brasil. E já estou falando de governo aqui, porque é papel do governo atribuir e verificar se os preços estão de ajustes, né? Mas por que o governo deveria se preocupar com algo que é definido pelo mercado internacional? Por que eu deveria intervir nisso? Claro, a gente chega aqui num passo que a economia é muito complexa e o governo ele não consegue se reeleger se os preços dos ativos no geral, do supermercado, do preço de gasolina, se isso está caro, o governo não consegue se reeleger. Isso é claro, uma maior inflação significa uma baixa chance de reeleição para um governo. Você está entendendo o que eu quero falar? O brasileiro médio, ele não toma decisão baseada em políticas econômicas. Ele vai no mercado e fala assim, putz, o arroz está caro, a carne está cara, então o governo está fazendo alguma coisa errada em controlar os preços, vou votar em outra pessoa. É basicamente isso que é tomada uma decisão do brasileiro médio. Então é tão importante a intervenção do governo hoje, porque eles querem abaixar o preço da gasolina. Eles não estão ali olhando e falando assim, estão rindo da sua cara. Eles querem baixar, porque se não baixar o preço da inflação hoje, eles não são reeleitos, ou pelo menos as chances de reeleição são cada vez menores. E a gente chega no mesmo impasse que o governo Dilma chegou, né, um pouco depois da greve dos caminhoneiros, do que fazer com o preço da gasolina. A gente tem algumas alternativas que a gente poderia pautar nesses seguintes pontos. E a gente chega no mesmo impasse que o governo Dilma chegou ali na sua época, em 2014, e um pouco depois na greve dos caminhoneiros também, do que fazer com o preço da gasolina. E aí que a gente tem algumas soluções talvez não tão boas. A primeira, como comentada, né, é tirar a PPI, não dolarizar mais a gasolina como feito em 2016. A segunda solução seria baixar o ICMS, ou pelo menos isentar o ICMS, para você diminuir a carga tributária e diminuiria o preço da gasolina também. O terceiro ponto que aconteceu e acontece muito no nosso Brasilzão, não é uma boa alternativa, é você intervir na Petrobras, você chegar a trocar a administração, ou você pressionar politicamente, né, para os diretores da Petrobras, que são escolhidos pelo governo, sim, eles são escolhidos pelo governo, a manipularem o preço ali da gasolina, ameaçando eles a demissão, por exemplo. Então dá para fazer essa interferência ou até trocar os diretores da Petrobras por novos para responderem ao que o incentivo do governo quer. Então o governo vai lá, tira, demite todo mundo, coloca um novo presidente da Petrobras que vai respeitar o que o governo quer decidir. Isso é basicamente interferência direta na administração da Petrobras. E isso aconteceu bastante no nosso Brasil. Uma outra alternativa, talvez não tão boa como já vista na Argentina e em outros países, é congelar os preços da gasolina. Se você congelar o preço de um ativo, ele não vai variar mais conforme o mercado, conforme o dólar varie. Ele basicamente vai ficar naquele preço congelado e toda a correção que vai ter tendo, a empresa não vai poder ter. Por exemplo, a Petrobras arcaria com custos maiores ali na aquisição de gasolina refinada, por exemplo, só que ela venderia um preço congelado, que não poderia ser mutável. Ou seja, ela vai ter um prejuízo nas suas operações. Isso pode impactar muito a empresa. E a Petrobras tem capital aberto. Se ela apresenta coisas diferentes de lucros, né, principalmente prejuízos grandes por causa do congelamento de preços, isso vai afetar muito na cotação das ações. Então, o que parece que a melhor solução hoje é você contribuir um pouco mais para o rombo fiscal e cortar o ICMS, que não alteraria tanto o preço da gasolina. Eu vou botar até uma tabela aqui do preço, né, dos impostos pagos na gasolina em cada estado, que é um pouco diferente. Você pode printar ou entrar no site que eu botei na referência também para entender quanto você paga de imposto na gasolina. Você viu como essa temática é complexa. A gente está tratando aqui do governo brasileiro, que pode decidir em políticas de curto ou longo prazo, mas tem que se preocupar também com coisas que podem acontecer que abalariam muito a economia do país, como uma possível nova greve dos caminhoneiros. Então você está ali, por um lado, tentando estabelecer políticas de curto prazo que piorariam a situação fiscal do país, mas conteriam uma greve atual que poderia gerar uma inflação ainda pior, ou você estabeleceria uma política de longo prazo que poderia acarretar numa greve muito forte nos dias de hoje. Então a decisão a ser tomada é muito difícil.
Eu digo que não é fácil ser presidente do Brasil, é muito fácil ser presidente ali de uma rede social, de você falar assim, não, é só fazer isso que resolve. Você tá entendendo o quão complexo é esse problema que a gente está enfrentando agora? E tudo isso vai recair em nós brasileiros, nos consumidores, nos mais pobres, obviamente, porque essas decisões são baseadas sempre no egoísmo e na vaidade desses decisores públicos que sempre vão fazer o que é melhor para eles ou para o seu ego. E tudo isso vai ser refletido também no mercado financeiro. Se as empresas vão pegar, por exemplo, o varejo, empresas como Mercado Livre, Via Varejo, Magazine Luiza, todas elas têm que fazer o frete do produto que você comprar na internet. Já viu aquele carrinho amarelo do Mercado Livre passando na sua rua? Aquilo é abastecido com combustível também. Então daqui a pouco você vai ver um aumento no custo do frete a hora de você comprar um produto. E tudo isso vai ser refletido também em cotações na Bolsa de Valores de empresas que vão deixar de exportar para a Rússia, de empresas também que vai sofrer, né, com a produção, por exemplo, empresas do ramo agro no Brasil não vão ter acesso ao fertilizante russo, que é uma das grandes matérias-primas. Talvez recaia isso também no tamanho da produção para aquele ano, produza menos, gera menos receita, tem um balanço pior e tem prejuízo. Tendo prejuízo, tem uma cotação ruim ou um prejuízo abaixo do esperado, isso vai refletir numa cotação pior. Então, toda a cadeia do mercado financeiro, no mercado dos consumidores gerais, tudo isso está sendo impactado porque a gente chama que é uma hiperinflação global. Mas você que é um cara mais otimista, aquele cara que está olhando outros mercados, falando assim, o que pode se beneficiar no momento? Qual que é a grande coisa ali que pode contornar, que não usa gasolina? Cara, é carro elétrico. Vou investir em carro elétrico. Vou sair comprando carro elétrico. É agora, empresa que está investindo em carro elétrico. Vou investir nisso. Mas eu digo, meu jovem, calma. Por quê, né? Porque a gasolina tá descendo, que o carro elétrico ali tá bombando, é isso, agora é carro elétrico. Eu quero que você bote na tela o gráfico do lítio. Lítio é um dos componentes básicos para fazer a bateria do carro elétrico e ele já subiu mais de 4 vezes nesses últimos dias. Sim, então não é só a gasolina que está aumentando, todas as fontes de energias renováveis ou não estão aumentando junto. Então seja o níquel, seja o lítio, tudo isso está aumentando também. Então não vai ser os carros elétricos que vão sair aqui como os vencedores dessa briga. Eles também estão sendo impactados, porque se o preço da commodity aumenta, como você já aprendeu nesse vídeo, o custo da empresa em fazer uma bateria que usa aquele componente vai aumentar também. O que a empresa vai fazer? Vai repassar tudo isso no preço para você, consumidor, que sempre se ferra no final. E a frase que ela vai resumir todo esse vídeo é o seguinte: não existem soluções fáceis para problemas complexos. A gente está lidando aqui com uma situação que envolve diplomacia, relações internacionais, políticas econômicas, a oferta e demanda no geral, a boa vontade do governo de fazer políticas públicas e a grande especulação dos agentes de mercados que ficam decidindo qual preço é bom, qual preço é ruim, baseado em expectativas. Basicamente, economia é expectativas. São essas todas as variáveis que contribuem desde o macro ao micro. Tudo isso vai ser resolvido ou não. Qual que é a sua opinião? A Rússia quer algo. A Ucrânia quer uma coisa completamente diferente. Como que a gente pode mediar esse conflito? Como a gente pode alinhar as expectativas das pessoas do mercado financeiro com os caminhoneiros e também com nós consumidores? É uma tarefa muito árdua não só do governo, mas do mundo como um todo. Será que um dia a gente vai chegar num estado de consciência que todos nós vamos trabalhar para um bem maior? É uma situação impossível de resolver? Eu espero que não. O que me resta aqui é torcer. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.